Capítulo 139 Reunião. Em frente ao templo de Zeus, Zaltian estava rindo de Anchiu e os seus generais. Cada um deles tinha uma personalidade diferente, sendo que, Atori era o sério e honrado, Akin era o imprudente, competitivo que não lidava muito bem com a derrota, Raya era a gentil, mas, ao mesmo tempo, dava a impressão de que era uma pessoa que pegava o que quisesse quando desejasse, e por fim Yanxiu. Esse aí não ligava para nada e se divertia com qualquer coisa que acontecesse. Zaltian estava tentando imaginar que causa os fez se unirem, mesmo possuindo todas essas personalidades tão diferentes. Enquanto Zaltian olhava para eles, Yanxiu e os generais finalmente se reuniram para conversar. Raya, mestre, eu recebi o seu chamado, mas eu tinha que escutar isso da sua boca. O Zeus realmente morreu. Yanxiu, sim. Essa foi uma informação que o jovem mestre Ali me deu e eu vim confirmar. Akin, espere um pouco. O senhor está dizendo que... A única comprovação que o senhor tinha era... a palavra do garoto. Yanxiu, sim, qual é o problema? O jovem mestre Ali não mentiria sobre um assunto tão grande. Raya, mestre. Eu entendo que o senhor sabe julgar muito bem o caráter das pessoas, mas... eu tenho que concordar com o Akin. Essa informação não tem nenhum embasamento e pode se tornar algo muito perigoso. Atori, confiem no mestre. Quando foi que ele errou? Yanxiu, Atori. Não precisa repreendê-los. Eu entendo o ponto de vista deles, e sei que com a informação que tinha não agi de forma segura. Raya, mestre, não nos leve a mal, mas... o que te faz acreditar tanto assim no garoto? Yanxiu, senhorita Raya, há muito tempo, o jovem mestre já tinha se tornado a pessoa com o maior potencial dentre os nossos aliados. Eu acredito que, no futuro, toda a nossa luta estará nas mãos dele. Akin, mestre. O senhor deposita toda essa fé nele. Yanxiu, sim, porque se o próprio Zeus estava com medo dele. Ele, com certeza, está destinado a alcançar coisas que nós nunca conseguiremos. Akin, Zeus estava com medo dele. Raya, mestre. Isso é sério. Porque Zeus temeria o garoto. Yanxiu ficou de lado enquanto esticava a mão na direção de Zaltian, e disse, isso é algo que vocês devem perguntar a ele. Assim que Yanxiu terminou de falar, Zaltian ficou constrangido, pois todas as atenções tinham se voltado para ele. Contudo, os receios de Raya e Akin eram totalmente justificáveis. Por isso, Zaltian não podia ser evasivo. Zeus não estava atrás de mim pelo que eu sou. Mas sim, pelo que eu posso fazer, Zaltian falou, antes de esticar a mão direita e criar uma bola de luz dourada. Imediatamente, Raya, Akin e Atori franziram os senhos e caminharam na direção de Zaltian. Isso é luz. Akin falou enquanto observava a bola de luz. Eu sabia que você tinha uma arma do espírito, mas isso é impossível. Atori falou enquanto tocava a bola de luz e sentia o calor que ela emanava. Isso explica tudo, Raya comentou, antes de continuar. Então é por isso que o Drake queria ter vindo no lugar do Atori. Enquanto os três generais analisavam a bola de luz, Yanxiu falou, o jovem mestre é o único cultivador da luz que qualquer um de nós já viu. Foi por isso que Zeus o sequestrou. Ainda bem que o mestre me mandou para cá no lugar do Drake. Eu não sei como ele reagiria quando visse isso. Atori comentou. Jovem mestre. O que mais você pode fazer com a luz? Akin perguntou, pois estava claro que ele nutria uma extrema curiosidade sobre as capacidades daquele poder tão singular. Eu vou mostrar, Zaltian falou, antes de transformar a bola de luz em uma pequena bola de raios azuis. Asterisco BZZT asterisco asterisco BZZT asterisco asterisco BZZT asterisco asterisco BZZT asterisco asterisco BZZT asterisco. Os raios mudaram de cor, ficando respectivamente azuis,
vermelhos, verdes, brancos e dourados. Contudo, após criar o raio dourado, Zhao Tian imediatamente desfez a bola de raios, pois ele ainda não conseguia manter os raios dourados por muito tempo. Então, você pode controlar o relâmpago, Raya comentou. Sim, o relâmpago é uma variação direta da luz. Zhao Tian falou, antes de criar 30 pontos de luz, que começaram a rodeá-lo. Isso é um poder muito peculiar. Aqin comentou, antes de tocar um dos pontos. Asterisco bum asterisco assim que o dedo de Aqin entrou em contato com o ponto de luz explodiu, mas não conseguiu sequer arranhar Aqin. Ha 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 ha. Então eles explodem, Aqin comentou sorrindo. Eu também posso controlar alguns tipos de radiação, mas isso é um poder que eu ainda não dominei. Zhao Tian falou enquanto fazia os pontos de luz desaparecerem. Raya, garoto? Como você escapou dos Zeus? Zhao Tian, senhorita Raya. Zeus não conseguiu sequer me trazer para a cidade divina. Enquanto estávamos sobre o deserto, a caminho daqui, alguém nos interceptou e lutou contra Zeus. Eu fui sincero quando disse ao Sr. Shiu que eu não sei quem era a pessoa que me ajudou, pois eu fiquei desacordado durante todo o tempo. A única coisa que eu posso dizer é que, após acordar, eu não vi nenhum sinal de Zeus e descobri que ele foi morto em uma galáxia distante daqui. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Raya demonstrou insatisfação com aquela resposta e disse, você está escondendo alguma coisa. Eu não gosto desse tipo de atitude. Yan Xiu interrompeu a conversa e falou com Raya, Raya, eu mesmo já confirmei a informação do jovem mestre. Quanto aos segredos dele, isso não é da nossa conta. Se ele está omitindo alguns fatos, é porque ele não quer ou não pode nos dizer. Todo o resto é verdade, por isso, os segredos dele, devem ficar com ele. Yan Xiu estava claramente repreendendo Raya. Dessa forma, ela abaixou a cabeça e disse, desculpe-me, mestre. Garoto, perdoe a minha intromissão. Zhao Tian balançou as mãos e respondeu, não se preocupe, eu entendo que a senhorita só quer garantir o bem-estar do Sr. Xiu. Porém, como o Sr. Xiu disse, esse assunto é muito maior do que um simples segredo e eu simplesmente não posso falar nada sobre isso. Após Zhao Tian falar com Raya, Hattori disse, jovem mestre, você pode me mostrar a sua arma. Assim que Hattori terminou de falar, Zhao Tian acenou com a cabeça e invocou a Blood Mary. Quando a Blood Mary apareceu, a Sourigawa se agitou e Hattori se aproximou ainda mais de Zhao Tian. Incrível! Ela é linda! Hattori falou enquanto admirava a Blood Mary. Sim, ela é linda, mas ela é extremamente sentimental. Zhao Tian falou enquanto também olhava para a Blood Mary. Eu imagino, a Sourigawa nunca me deixa tocar em outra arma. Hattori respondeu enquanto batia no cabo da Sourigawa. Enquanto isso, Aqin resolveu matar mais uma curiosidade. Jovem mestre, me mostre, qual é o seu segundo elemento. Novamente, Zhao Tian acenou com a cabeça, antes de usar o corpo supremo do rei e ficar maior. Horror! Força física e poder explosivo. Você tem uma ótima combinação nas mãos. Aqin falou num tom de elogio. Zhao Tian sorriu e voltou ao seu tamanho original, antes de falar humildemente, eu agradeço, pelos elogios, mas eu ainda sou uma formiga, perto dos senhores. Haha! Não se preocupe com isso. É só uma questão de tempo e esforço até você nos alcançar. Aqin respondeu. Novamente, Yan Xiu interrompeu as conversas, para dizer, agora que vocês já se conheceram um pouco, está na hora de darmos seguimento aos nossos planos. Raya olhou para Yan Xiu e disse sorrindo, sim, mestre. Por falar nisso, antes de vir para cá, eu passei algum tempo no continente Andros e me deparei com um jovem, dono de uma beleza peculiar e selvagem. Ele será de grande ajuda no futuro e me prometeu que ficaria forte o suficiente para me domar. Yan Xiu, hehe. Esse garoto deve ser bem corajoso.
Ele estipulou uma meta muito difícil para si mesmo. Raya, eu gostei dele. Mas mesmo se ele cumprir a sua promessa, eu não me entregarei de bom grado. Do outro lado do grupo, Akin sacudiu a cabeça e murmurou, que cara idiota. Quem gostaria de ficar ao lado de uma mulher como essa? Hattori se virou para Yanshio e disse, mestre, sobre os outros generais. O Gaspar está cuidando daquele assunto que o senhor tinha ordenado, o Kiron. Ele disse que está a caminho e que ninguém deve tocar na biblioteca do templo antes dele. A Nalarian está incomunicável. O Drake, bem. O Drake é o Drake e faz o que ele quer. Por fim, a Enya reportou que finalmente encontrou o homem que o senhor estava procurando. Yanshio escutou Hattori e disse, isso é ótimo. Diga ao Gaspar que, ele está incumbido da missão mais importante de todas e ele não pode falhar. Façam o que o Kiron disse, mas ele não entrará no templo antes do jovem mestre. Continue tentando contato com a Nalarian. Ela deve estar muito longe, por isso, use algum meio de comunicação mais potente. Diga a Enya para continuar de olho naquele homem e que em breve, ela ficará livre dessa missão. Quanto ao Drake, pode deixar ele em paz, pois quando ele for necessário, ele dará as caras. Hattori, sim, mestre. Eu aguardarei o Kiron para tentar contato com a Nalarian, mas enquanto isso, eu seguirei as suas instruções. Após escutar a resposta de Hattori, Yanshio olhou para Akin e perguntou, Akin, como estão os ânimos no continente Gard? Akin, mestre, as pessoas estavam receosas com a possibilidade de abrirmos as portas para as pessoas do continente Caos, mas já que eu sou o rei daquele lugar, fodam-se as opiniões deles. Eles estão apenas com medo de Zeus, mas quando eles souberem que ele está morto, eles se acalmarão. Yanshio, certo, mas Akin, tenha calma e ouça a opinião dos seus súditos. Akin acenou com a cabeça e disse, sim, foi apenas nessa decisão que eu agi sem o consentimento da maioria. De resto, eu tenho seguido as suas recomendações e deixado-os falar. Hehe. A cada dia que passa, você me deixa mais orgulhoso. Yanshio disse num tom orgulhoso. Akin, mestre, sem o senhor, eu seria apenas mais um déspota perdido. Deixe o passado para trás. Yanshio falou enquanto dava um tapinha no ombro de Akin. Raya, mestre, onde nós nos instalaremos? Yanshio, eu ainda não providenciei isso. O Hattori e eu estamos pagando uma hospedaria até o momento. Assim que Yanshio terminou de falar, Akin perguntou, mestre, por que não o senhor não se hospeda no castelo? Yanshio sacudiu a cabeça e respondeu, não, eu não quero passar esse tipo de mensagem para as pessoas. Se eu ocupar aquele lugar, em breve virão comparações com Zeus e a família Shui. Além do mais, você sabe que eu não gosto de toda aquela extravagância. Espere um pouco, Akin falou, antes de caminhar e bater na porta da residência mais próxima que havia por ali. Essa residência era um lugar grande, mas sem muito luxo ou extravagância, uma típica residência de um comerciante bem comum. Após as batidas de Akin, um jovem comerciante, com cerca de 26 anos de idade, abriu a porta assustado, pois desde quando aqueles 5 se reuniram, esse jovem tinha se escondido, com medo de ser morto repentinamente. Senhor. Aqui. A que devo essa visita? O jovem gaguejou enquanto olhava para Akin. Akin segurou a mão do homem e disse, eu quero comprar a sua casa. Quando Akin segurou a mão do jovem, o jovem sentiu que haviam algumas coisas, parecidas com moedas, entre as duas mãos. Depois que ele escutou aquelas palavras, ele se assustou ainda mais, pois era óbvio que Akin tinha colocado algumas moedas na mão dele e mesmo se aquilo fosse apenas algumas moedas verdes, quem poderia recusar uma oferta vinda do próprio Akin? Comprar a minha casa? O jovem gaguejou novamente enquanto já começava a se sentir um sem-teto.
Akin soltou a mão do jovem e disse: sim, venda-me a sua casa e vá ser rico onde quiser. Depois que Akin falou aquilo, o jovem abaixou a cabeça e olhou para as moedas na sua mão. Isso. Obrigado. A casa é toda sua. O jovem gaguejou novamente, mas dessa vez, foi de felicidade. O fato era que, quando ele olhou para a sua mão, ele viu 10 moedas vermelhas. 10 moedas vermelhas, eram o equivalente a 10.000 moedas azuis, ou 10 trilhões de moedas verdes. Aquilo era um valor exorbitante, que o jovem nunca conseguiria reunir, mesmo se tivesse 10 vidas. O jovem se segurava para não pular de alegria ou abraçar Akin. Contudo, Akin já tinha ficado impaciente e disse: anda, se você vai aceitar a minha oferta, dê-o fora daqui. Imediatamente, o jovem guardou as moedas em um anel de armazenamento e deixou a casa, sem pegar nem mesmo uma roupa. A casa é toda sua. Obrigado, Sr. Akin. O jovem gritou enquanto sumia, sem olhar para trás. Enquanto o jovem desaparecia, Yanxiu tocou no ombro de Raya e disse: está vendo, senhorita Raya? O Akin tem um coração de ouro. Raya apenas bufou. Enquanto isso, Akin acenou para Yanxiu e os outros e disse: venham, essa casa é nossa. Todos começaram a caminhar na direção da casa. Yanxiu caminhou ao lado de Zhao Tian e disse para ele: jovem mestre, você se lembra de alguém, chamado Zugao? Imediatamente, Zhao Tian franziu os senhos e respondeu: eu me lembro de alguém com esse nome. Após a família da minha esposa se libertar da marca de controle da alma, eles me disseram que, o alquimista responsável por arquitetar todo o plano, se apresentou para eles com esse nome. Zugao. Esse é um nome que eu nunca esquecerei. Yanxiu sorriu e disse: então. Eu achei ele. Nesse momento, a Enya está seguindo-o, mas eu disse para ela não fazer nada e mantê-lo sob as suas vistas. Isso, no mesmo instante, Zhao Tian olhou para Yanxiu e disse: senhor. O senhor fez isso por mim. Yanxiu, grande parte sim, mas eu também abomino pessoas como ele. Contudo, essa é uma luta que eu não posso tirar de você. Quando resolvermos algumas coisas por aqui, essa será a sua missão. Zhao Tian fechou os olhos e sentiu o sangue dentro dele se agitar, antes de dizer: esse será um excelente começo. Eu não vejo a hora de fazer aquele homem sofrer. Yanxiu tocou no ombro de Zhao Tian e disse: hehe. Vamos resolver as nossas pendências por aqui o quanto antes. Quanto mais rápido fizermos as coisas, mais rápido você poderá retribuir os males que aquele homem fez para os seus entes queridos. Zhao Tian concordou com a cabeça, esfregou as mãos e disse: sim, vamos começar, imediatamente.